Sérgio, que nos acompanha, e a todos que estão aqui para nos escutar. Eu vou falar de dois jesuítas e não propriamente do padre Manuel Antunes. É de outros dois, do padre António Vieira e de Jorge Mário Bergoglio, o atual Papa, o Papa Francisco. Mas eu inspirei-me nesta conferência num texto do padre Manuel Antunes, de 1977, publicado na Brutéria, com o título Projeto Esperança para Portugal, onde ele refere o destino universalista de Portugal, que se revelou sobretudo nos descobrimentos, e vou citá-lo. Foi a gesta dos descobrimentos, com as suas páginas de glória e as suas sombras de destruição, própria e alheia, foi a unificação do globo que obra de português foi a adaptação aos mais diversos climas e aos mais diversos costumes, foi a assimilação, profunda ou apenas superficial, das culturas heterogéneas, foi a missionação, como transmissão daquilo que julgávamos possuir de melhor, a mensagem de Cristo, foi a ausência, se não total, pelo menos acentuada, de preconceitos raciais, em contraste nítido com outros povos que nos seguiram no enlaço pelas rotas do globo. Fim de citação. Portugal foi, indubitavelmente, o motor do processo de unificação do globo, desta globalização que hoje conhecemos e que teve esse início com os descobrimentos portugueses. E nas palavras do professor José Eduardo Franco, ele foi não só pioneiro, como também modelo e pedagogo de uma universalidade avançada, de uma unificação do mundo com base no ideal humanizante, capaz de intercambiar, misturar e não de segregar. Por isso, creio que foi feliz a expressão do antigo Presidente da República, Mário Soares, num artigo escrito em 92 e que ficou tão em voga nos anos 90, dos descobrimentos como encontro de culturas. E porque queremos falar de teologia de globalização, portanto, vamos iniciar com esse jesuíta do século XVII, o padre António Vieira. Como Manuel Antunes, Vieira sublinha também a importância da gesta dos descobrimentos para a unificação do globo. Numas notas que escreveu para o seu livro anteprimeiro da História do Futuro, diz ele: de um dos outros tinham feito o cabo da navegação, fizeram os portugueses o princípio do descobrimento. Esse cabo da navegação era o cabo não, o termo do mar-oceano. Ora, Gilianes passou o cabo não e venceu o bujador, rompendo esse antiquíssimo encantamento, e mostrou que o não navegado era navegável. Para compreender estas palavras, é necessário perceber que já na antiguidade, se acreditava que, na forma esférica da Terra. Crates de Malos, no século II a.C., concebeu a Terra como uma esfera construída de 4 continentes, separados por grandes rios ou oceanos. E, precisamente por isso, eram inacessíveis, não só devido ao imenso mar, como ainda ao que ele chamou a zona tórrida. Crates e outros pensadores antigos acreditavam que nessas regiões também podia haver homens, os antípodas. Mas 2 autores cristãos, Lucrécio e Agostinho, que foram extremamente influentes na Idade Média, opuseram-se a tal ideia. Lucrécio não aceitava o conceito mesmo de uma terra esférica. Achava isso absurdo, como absurda a ideia de antípodas caminhando de cabeça para baixo. E Agostinho, que tolerava a forma esférica do planeta, opunha-se convictamente à existência de antípodas por uma razão. É que se todos os homens provêm de um só casal, Adão e Eva, como é que puderam atravessar o imenso mar-oceano e sobreviver à zona tórrida? E Vieira conhecia muito bem esses textos e refere-os num do sermão
num dos sermões, salvo erro, do Advento. Mas ele vai dizer que os portugueses vieram provar com a experiência da navegação que o mar-oceano era navegável e era possível chegar a esses antípodas tão negados pelos padres da Igreja. Por isso, diz Vieira, ali onde chega o presente e começa o futuro, era até agora o Cabo Não. Os descobrimentos são o começo, então, de um novo mundo ou de uma nova criação. Os portugueses, confirmando o que já diziam os profetas, levaram a luz de Cristo aos antípodas, contradizendo o próprio doutor da graça, e cito Vieira. Grande glória, António, da vossa nação, que chegassem os portugueses a dar fundo com as âncoras, onde Santo Agostinho não achou fundo com o entendimento. Que chegassem os portugueses a fazer possível, com o valor, o que no maior entendimento era impossível. Os descobrimentos portugueses permitem então a Vieira uma leitura teológica da globalização, do mundo como um globo e do encontro dos povos, que aqui vamos apenas esboçar em 3 elementos, que têm a ver, evidentemente, esta teologia não tem a ver com os dogmas, tem a ver com a teologia prática, com a ética e até com a escatologia. Há, em primeiro lugar, novos mundos do mundo que é preciso evangelizar. Há, portanto, um desafio missionário gigantesco, que conduzirá a um novo estado da Igreja, que é o reino de Cristo consumado nesta terra. Ao contrário do que pensava Agostinho, para quem toda a ecumena era o continente habitado. Os outros 3 continentes, para Agostinho, não eram habitados. Para quem toda a ecumena já ouvira falar do Evangelho, descobrem-se agora multidões imensas de gentios que é preciso evangelizar. Todavia, diz Vieira, na Claves Profetaram, não basta que essa gente ouça falar do Evangelho à maneira de um rumor. É fundamental que haja uma evangelização em profundidade e para isso é necessário aprender as línguas desses povos e cuidar que aprendam convenientemente a doutrina de Cristo, ou seja, uma enculturação e um zelo apostólico excepcionais. Estes 2 elementos eram importantes na teologia das missões ou da teologia missionária de Vieira. A enculturação, aprender a língua do outro, compreender a sua cultura e depois ensinar-lhe a doutrina de Cristo em profundidade. O outro não pode ser convertido unicamente com uma proclamação pelas ramas, só de ouvir, como ele diz lá na Claves Profetaram. Mas mais, como refere Thomas Cohen, um jesuíta que estudou os sermões, alguns sermões de António Vieira, numa perspectiva da teologia das missões, missionária, como refere Thomas Cohen, no Sermão da Epifania, e foi pena que ele não tivesse estudado também os sermões de São Francisco Xavier, onde isso ainda está mais claro, ao falar de evangelização como uma nova criação e no dinamismo das novas igrejas, Vieira também parece querer insinuar que a eclesiologia devia sofrer uma descentralização e que com o conceito de igreja, a igreja, melhor dito, devia realizar uma verdadeira opção pelas periferias. Ele, aliás, nunca aceitou muito bem a criação da propaganda fidei por Roma, bastante centralizadora, e da interferência desta nos territórios de patroado português. Há depois o desafio ético. Os povos novamente descobertos são os senhores naturais das suas terras, que é preciso respeitar. Dilo no voto aos moradores de São Paulo e dilo também nos sermões de Xavier Dormindo e Xavier Acordado. Na mais pura linha das escolas de Direito de Salamanca, Coimbra e Évora, Vieira é um defensor do direito da gente, que está na base dos atuais direitos humanos. Se a defesa dos negros se resume a alguns textos esparsos, a dos índios e a dos cristãos novos e judeus encontra-se amplamente testemunhada nos escritos de Vieira.
Portanto, ele luta contra os colonos portugueses, na correspondência com o rei de Portugal, chama a atenção para que é necessário legislar de novo sobre a questão dos índios, vem a Portugal para defender os índios para participar na elaboração dessa nova lei, e ele manifesta também a vontade de criar aldeamentos índios semelhantes às famosas reduções paraguaias na defesa dos índios americanos. E em relação aos judeus e cristãos novos, vê-se esse mesmo empenhamento nos pareceres que envia a Dom João IV e, sobretudo, na carta que escreve, na dura carta que escreve a Dom Pedro, depois da expulsão dos judeus por este, após o episódio do Senhor roubado, ali em Odivelas, exigindo o respeito pelo estatuto medieval dos judeus, dizendo que a expulsão decretada é contrária ao direito divino e ao direito natural da gente, e ainda contrária à caridade evangélica, argumentando com o exemplo do bom samaritano. Por último, o desafio escatológico. Como já dissemos, a urgência da evangelização prende-se com a expectativa em relação ao reino de Deus. Inicialmente, as descobertas ibéricas criaram nos espíritos uma certa efervescência escatológica. Agora que se conhecia o mundo na sua totalidade, era expectável uma rápida missionação das gentes e, de acordo com a revelação paulina, com uma passagem da Carta aos Romanos, a chegada iminente do fim do mundo. Ora, no tempo de Vieira, essa efervescência já tinha diminuído bastante e começara, entretanto, a refletir sobre o tema da realeza universal de Cristo. E é assim que Vieira, na perspectiva escatológica, defende esse novo estado da Igreja, o reino de Cristo consumado na terra, em que desaparecerá toda a espécie de pecado e tudo se tornam justos. Aliás, na linha dos profetas bíblicos, ele vai insistir que a justiça é o pressuposto para a paz. E ele acredita que a única maneira de combater o cansaço das guerras europeias daquele tempo, lembramos a guerra dos 30 anos, de 1618 a 1648, portanto, que marcou o espírito de toda a gente naquela época. Portanto, ele acreditava que era possível chegar a um estado de justiça e de santidade universal, portanto, desaparecendo todas essas guerras e instaurando-se a paz entre os povos do mundo. E agora passo ao outro jesuíta, ao atual Papa, que no documento programático do seu pontificado, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, refere 4 grandes tensões bipolares da realidade social e os 4 princípios que podem ajudar a vencer essas tensões e permitir uma maior convivência social. Uma dessas tensões é precisamente a da globalização versus localização. E o princípio retido pelo Papa é o seguinte: o todo é superior à parte. É aí que o Papa refere o modelo do poliedro, que, em seu entender, é o que melhor define também a nota da catolicidade da Igreja de Cristo, que manifesta a sua beleza precisamente num rosto pluriforme e na sua capacidade de enculturação. Esta perspectiva aponta para uma teologia da globalização no Papa Francisco, que não é muito diferente da defendida pelo Padre António Vieira. E vamos ver os mesmos pontos que vimos em Vieira no Papa Francisco. Em primeiro lugar, o pastoral. Em várias ocasiões, o Papa Francisco tem insistido em que pode haver 2 olhares sobre a globalização. O daqueles que a concebem como uma esfera, em que tudo é uniforme, em que todos os pontos são equidistantes do centro. E o Papa lembra que é nesse centro que nascem todas as ideologias. E o daqueles que a concebem como um poliedro, com muitas faces, em que a unidade se alcança conservando também a identidade dos povos, das pessoas e das culturas. E o Papa insiste frequentemente em que se deve privilegiar o olhar desde as periferias
e vou citá-lo. Só se compreende a realidade quando a olhamos a partir da periferia e não quando o nosso olhar se posiciona num centro equidistante de tudo. Estar na periferia ajuda a ver e a perceber melhor, a fazer uma análise correta da realidade, fugindo do centralismo e das abordagens ideológicas. Ele disse isto conversando com os superiores gerais em 2014. Este apelo de Bergoglio, desde o início do seu pontificado, é de veras interessante, porque ele lança, quando fala das periferias, ele insiste em que se deve fazer uma teologia desde as periferias. Esta perspectiva pastoral, que rompe com o que acontecia há alguns anos, é que se proibiam as diversas teologias da libertação dos vários continentes, em nome de uma tradição centralizadora romana. Do ponto de vista ético, o Papa inspira-se no número 20 da encíclica Populorum Progressio de Paulo VI, onde se afirma que o verdadeiro desenvolvimento se caracteriza como humanismo novo. Este novo humanismo é exigido, segundo o Papa, por uma sociedade desprovida de esperança, na qual o modelo de desenvolvimento em curso, diz ele, explora a criação, sacrifica as pessoas sobre o altar do lucro e cria novas formas de marginalização e de exclusão. Por isso, em visita ao Parlamento Europeu, o Papa pediu um novo humanismo solidário e centrado no respeito pela dignidade da pessoa humana. E depois, quando recebeu o prémio Carlos Magno, voltaria a afirmar: sonho um novo humanismo europeu, um caminho constante de humanização. Nós sabemos o que foi o primeiro humanismo, o humanismo renascentista, centrado na liberdade e autonomia do homem e, progressivamente, na defesa da sua dignidade, afirmando a igualdade fundamental da pessoa humana. Mas esse humanismo foi depois definido na Revolução Francesa com um outro elemento, o da fraternidade. Liberdade, igualdade, fraternidade. É precisamente esse terceiro elemento que ainda está por realizar. É o humanismo que o Papa Francisco pede. Diz ele na Evangelii Gaudium, e vou citá-lo: o Evangelho possui um critério de totalidade que lhe é intrínseco. Não cessa de ser boa nova enquanto não for anunciada a todos, enquanto não fecundar e curar todas as dimensões do homem, enquanto não unir todos os homens à volta da mesa do reino. E um terceiro elemento, podemos ver nesta teologia, neste esboço de teologia da globalização do Papa Francisco, é o do bem comum, que ele repete nos vários fóruns internacionais em que esteve presente. No Parlamento Europeu, no Congresso dos Estados Unidos, na Assembleia Geral da ONU, o Papa referiu sempre a necessidade do reconhecimento por todos da necessidade de alcançar o bem comum. E o bem comum no pensamento do Papa e da ética católica mais recente não se confunde com o bem público ou com os bens que pertencem a todos. Não. O bem comum designa a preocupação comum do melhor bem para cada uma das pessoas que constituem uma sociedade, de maneira que nenhuma pessoa seja descartada, fique na margem do caminho. E aqui Bergoglio apoia-se novamente em Paulo VI, quando fala do bem comum como sendo o conjunto de condições da vida social que permitem um desenvolvimento humano integral. E é desse modo que ele o caracteriza na encíclica Laudato Si, sobre a casa comum. O bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais e alienáveis, tendo por objetivo o desenvolvimento integral da pessoa. Existem também os dispositivos de bem-estar e segurança social e o desenvolvimento de vários grupos intermédios, a família, as associações, etc., garantidos graças à aplicação do princípio de subsidiariedade, e requer a paz social, isto é, a estabilidade e a segurança que só se alcançam se houver verdadeiramente justiça distributiva.
E aí ele repete aquilo que dizia Vieira: sem justiça não há paz, não há fraternidade. Portanto, no mundo global como atual, a aplicação do princípio do bem comum apela, evidentemente, à solidariedade e a uma opção preferencial pelos pobres. Isso também o dizia o Papa Bento XVI à Academia das Ciências Sociais, referindo que era necessário uma opção pelos pobres para ultrapassar os efeitos maléficos da globalização. Concluindo, quando se fala de globalização, há a tendência de pensar de imediato nos seus efeitos nefastos sobre os povos e até de associar ao neoliberalismo mundializante que destrói a esperança das pessoas. Ora, o Papa Francisco diz-nos que é possível uma outra leitura, a de Poliedro, e que nela também cabe o cristianismo. Esse tem uma proposta universal, não para impor doutrinas, mas para dialogar com as culturas e cultivar diversidades. Então, o que vimos do Padre António Vieira e do Papa Bergoglio mostra-nos que esta casa comum, o mundo globalizado, pode ter um futuro jubiloso. Vieira, no século XVII, cansado das guerras entre as nações e da mera busca de interesses nacionais, económicos, sonha um mundo pacificado e justo, que era esse novo estado da Igreja, o reino de Cristo consumado na Terra. E Jorge Bergoglio, hoje, mostra à exaustão que existe um cansaço geral da corrupção institucionalizada e globalizada e sonha a instauração no mundo de um novo humanismo e a conscientização de que é preciso buscar o bem comum acima dos interesses individuais. Muito obrigado.